Olá, paz do Senhor a todos. Gostaria de estar compartilhando uma pequena reflexão, né? Estava orando aí, estava lembrando de um texto que fala sobre João Batista, e, e a gente vai pensar sobre João, né? Como que Deus usou João de uma maneira poderosa, né? João, ele era filho do sacerdote Zacarias, e pela lei ele poderia ter se tornado sacerdote também. E ele iria servir no templo. O alimento que ele iria comer era aquele alimento que era separado apenas para o sacerdote, então havia uma alimentação especial para o sacerdote. Havia roupas especiais para os sacerdotes, né? E perante a sociedade, o sacerdote ele era bem visto, e ele era uma pessoa importante. Então João deixa tudo isso e vai para o deserto, ele se torna um profeta, cheio do Espírito Santo de Deus, porque esse era o propósito de Deus na vida de João. Mas perante os olhos humanos, que não compreendia qual era o propósito na vida dele, poderia achar, né, que isso era regredir em seu ministério. Seria perder uma grande oportunidade de ter se tornado uma pessoa importante, né? Mas esse era o propósito que Deus tinha na vida de João Batista, né? Nós hoje sabemos o quão importante era João. O testemunho de Jesus a respeito de João é que dos nascidos de mulher não houve alguém maior do que João, né? Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas até aquele momento não havia uma pessoa que tivesse um ministério mais importante do que o de João Batista, porque ele estava preparando o caminho do Senhor Jesus. Então ele anunciava a vinda do Senhor. Ele dizia que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias do Senhor. Então João Batista ele vai e ele batiza Jesus nas águas, e ele vê o Espírito Santo de Deus vindo sobre Jesus. E Jesus começa o seu ministério, e ele começa com muitos sinais e maravilhas. E Jesus começa a batizar também. Fazer a mesma coisa que João fazia no deserto, né? Começa a batizar pessoas. E alguns discípulos de João Batista começam a questionar isso. E eles vão até João e falam: Ô João, aquele homem que você anunciava, ele está batizando mais pessoas do que você. Eu fico pensando, o que é que eles esperavam, né, que João fizesse? E João, ele diz ele fala algumas coisas para esses discípulos, e ele termina falando aquele versículo, né? É necessário que ele cresça e eu diminua, que é um versículo muito conhecido entre nós, né? Então ele mostra que Jesus precisa crescer, que ele precisa diminuir. Então a gente vê realmente como que João Batista se humilhou, né, para que a vontade de Deus, o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Abriu mão do templo, foi fazer, cumprir o seu chamado no deserto. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre, né? A sua roupa era totalmente diferente da de um sacerdote. Então ele se humilhou aos olhos daqueles que não compreendiam o propósito de Deus. Esse cara aí perdeu uma grande oportunidade. Mas hoje a gente compreende a história. Hoje a gente compreende quão importante foi o chamado de João Batista. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para a vida dos nossos irmãos e pensa que Deus não está fazendo algo na vida deles porque eles não estão tendo um destaque, né, perante a igreja, né? Então a gente pensa muito que as grandes igrejas é que estão fazendo um grande trabalho para Deus. E às vezes não é. Como os religiosos da época de Jesus, que tinham destaque, né, perante a sociedade, não estavam abertos para cumprir a vontade de Deus. Então a gente tem que ter cuidado em relação a como a gente julga aquilo que Deus está fazendo.
E a gente tem que agir como João Batista, nos humilharmos para que a vontade dele seja feita. Não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E se Deus estiver fazendo algo na vida dos nossos irmãos, devemos ajudar esses irmãos a servirem a Deus, a fluírem em Deus, né? Então, os discípulos de João chegam até ele e falam, olha, ele está batizando mais pessoas do que você. Então, porque Jesus está batizando mais pessoas do que João, ele vai parar de falar sobre Jesus? Ele vai parar de anunciar que ele é o Messias, o enviado de Deus? Então, quando Deus está fazendo algo na vida do nosso irmão, quando Jesus está fazendo uma obra na vida do nosso irmão, em que ele está tendo mais destaque perante a igreja do que a gente vai deixar de ajudar? Porque a gente não está se beneficiando com isso? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento, né? Sentimento de inveja, sentimento de orgulho, de pensar apenas em si mesmo. A gente tem que ajudar os nossos irmãos a fluírem em Deus. Então, irmãos, eu quero separar esse momento, esse período que eu estou vivendo agora. Eu sei que Deus vai fazer algumas outras coisas, Ele vai abrir portas para que eu anuncie o Evangelho, mas no tempo dele. Mas esse momento agora, eu queria incentivar alguns irmãos, onde eu consigo ver que Deus está fazendo algo na vida deles. Eu quero incentivar eles a fluírem em Deus. Então, se você receber uma mensagem minha, um convite meu para fazer alguma coisa, é porque eu quero incentivar você a fluir em Deus. Então, eu vejo alguns irmãos, eu reconheço que neles existe algo de Deus, eu tento incentivar de alguma forma eles a fluírem. Eu falo para os irmãos que louvam, que Deus te dê novas canções, pede a Deus novas canções, libera, se Deus te levar para algum lugar, vai. Porque eu quero ver meus irmãos fluindo. Ainda que eu não participe disso, ainda que eu não receba nada com isso. Né? Jesus disse para a gente ajudar sem querer nada em troca. Né? Então, que a gente também venha ter esse sentimento em relação aos nossos irmãos. Tem irmãos que não vão poder nos dar nada em troca, mas a gente tem que incentivar eles também. Né? Até peço perdão aí que meu gato está clamando aqui, mas tá tudo certo. Então vamos incentivar uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros a fluírem em Deus, para que Jesus cresça na vida dos nossos irmãos, para que a obra dele cresça. Porque se trata da obra de Jesus e não de nós. Se trata da obra de Cristo sendo realizada na terra. E que sejamos como aqueles que vão, né, ajudar, que vão servir, que vão motivar pessoas a estarem fluindo. No tempo certo, Deus também vai nos usar, Deus também vai usar a nossa vida. Talvez a gente não consiga nem perceber, né, a grandeza das coisas que estamos fazendo. Mas Deus, Ele vê. E Ele é poderoso para deixar uma marca na terra, através do seu testemunho. Assim como o testemunho hoje de João Batista, a gente sabe como era o testemunho, qual é o testemunho que ele deixou, quão importante ele foi. Né? Deus é poderoso também para deixar uma marca através da sua vida nessa terra, que vai abençoar outras gerações, outras pessoas. Mas precisamos ter o sentimento correto como o de João Batista. É necessário que eu diminua, que ele cresça. Está disposto a servir, está disposto a amar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Essa é uma pequena mensagem. A gente poderia até falar um pouco mais sobre isso, mas eu só queria compartilhar com vocês o que está no meu coração agora. Então que Deus abençoe, que sirvamos uns aos outros em amor, em nome de Jesus. Abraço.